Amém. Amém. Eu vou compartilhar mais uma breve palavra. Se o Valmir quiser compartilhar algo, o Cleverson também, né? Que na verdade é uma continuação de tudo que já tem sido falado aqui desde o começo, né? Só que eu quero convidar a abrir lá em Apocalipse. Para a gente ler exatamente o texto sobre o que a gente começou a falar desde o começo. Então a gente vai ler o texto para entender um pouquinho mais desse contexto. Então Apocalipse capítulo 3, versículo 14, que é a carta à igreja de Laodiceia, né? Então diz assim, Apocalipse 3, 14 diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Aí ele diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E ele termina dizendo: ao que vencer, aquele que perseverar até o fim, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem um pregador da nossa região, o apóstolo Luiz Hermínio, né, que ele acredita, da cidade de Itajaí, que ele acredita que essas 7 cartas, as 7 igrejas, igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, igreja do Pérgamo, igreja de Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, ele acredita que ela é uma representação de 7 estágios da igreja, né? Ou de 7 momentos que a igreja viveu aqui na terra. E se isso tem algum sentido, a igreja de Laodiceia seria o último estágio, ou seja, o estágio atual, né? Porque se nós acreditamos que nós estamos vivendo os últimos tempos na terra, se nós acreditamos que estamos indo para a reta final, então a igreja de Laodiceia, ela seria um retrato falado da igreja dos últimos dias, né? Uma igreja de muitos mornos, né? Há quem acredite, perante alguns textos na Bíblia, que a apostasia é um dos principais pecados dos últimos tempos. E o que é apostasia? Apostasia nada mais é do que se esfriar na fé. Apostasia fala de alguém que se esfriou na fé. E alguém que é frio na fé é um morno. Então, dentro dessa linha de raciocínio, é possível que nos dias de hoje nós venhamos encontrar, e de fato vamos encontrar, muitas pessoas que estão frias na fé e muitas pessoas que se tornaram mornas, né? Eu tinha outra coisa preparada para compartilhar aqui hoje à noite. Confesso que eu tinha outra coisa preparada, mas o que eu tinha preparado está dentro desse contexto. Então eu queria dizer assim, para não me estender muito, né? Para não me estender muito, então a Bíblia deixa claro que o morno vai ser vomitado. E nós sabemos perfeitamente que Deus também não vai querer que nós sejamos frios. Então, partindo do princípio que Deus espera de nós, que todos nós sejamos pessoas quentes até o fim, eu quero comparar o quente com alguém que vive diariamente o primeiro amor. Se a gente for ver a primeira igreja que João se refere, quando João está lá exilado na ilha de Patmos, ele recebe a revelação do Apocalipse, e ele recebe do próprio Jesus, né,
7 cartas que deveriam ser entregues a 7 igrejas, né? A gente leu a última igreja, que é a igreja de Laodiceia. A primeira é a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso era uma igreja que praticava boas obras, tinha perseverança, não suportava os maus, colocavam à prova os falsos apóstolos, tinha perseverança, sofria por amor a Cristo, ou seja, tinha um monte de qualidades, mas tinha deixado o primeiro amor. Então eu quero comparar essa pessoa que é quente, essa pessoa que está aquecida, essa pessoa que está viva dentro do reino, dentro do evangelho, a alguém que não perdeu o primeiro amor. Estão conseguindo entender meu raciocínio? Então, dentro assim, de uma linguagem bem simples da gente entender, na minha ótica, alguém que é quente é alguém que vive o primeiro amor, alguém que está apaixonado. Apaixonado por quem? E aí eu vou dar aqui 4 características que vêm no meu coração aqui, para a gente falar bem rapidinho, 4 coisas que não pode faltar na vida de alguém que é considerado quente, ou na vida de alguém que vive o primeiro amor. Estão entendendo? Então, 4 coisas aqui bem simples, bem básicas aqui que vêm no meu coração. Primeiro, uma pessoa para ser considerado quente ou que vive o primeiro amor, ela precisa estar apaixonada por Jesus. A Bíblia diz, no princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra verbo, no original em grego, significa palavra revelada. Então, nós cremos que Jesus, ele é a própria palavra. Então, alguém que é quente, ela precisa estar apaixonado pela palavra. Aquilo que a gente estava falando antes, né? Então, se eu sou quente, eu sou alguém que eu sou apaixonado pela palavra. Seja ela papel ou em áudio, porque hoje tem a facilidade de se ouvir em áudio, né? Eu posso estar trabalhando hoje, posso estar lavando a louça, posso estar lavando o carro, posso estar fazendo qualquer coisa, como o Jai trabalha com informática, ele está lá trabalhando com os computadores, mas bota lá uma mensagem para ouvir, e ele está trabalhando com o computador, está ouvindo a palavra, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, dentro desse raciocínio, uma pessoa quente é alguém que ama ouvir a palavra. Uma pessoa quente é alguém que ama ouvir a palavra de Deus. Uma passagem mais conhecida na Bíblia não tem, a historinha de Maria e Marta. Jesus estava numa aldeia chamada Betânia, na casa de uma família onde tinha Maria, Marta e Lázaro. Marta servia e Maria estava sentada aos pés de Jesus ouvindo a sua palavra. Marta repreendeu Jesus e disse, Senhor, ordena que minha irmã ajude a trabalhar e não me deixe aqui ficar sozinha. Jesus repreende Marta e diz, Marta, Marta, estás tão cansada, ansiosa com um monte de coisa, mas uma só é necessária. Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte. O que Maria estava fazendo? Ouvindo a palavra do Mestre. Então, uma pessoa quente, uma pessoa apaixonada é alguém que ama ouvir a palavra de Deus. Ama ouvir Jesus. Ama estar aos pés dele para ouvir. Segunda coisa que eu considero na vida de alguém que é apaixonado, de alguém que é quente. Dentro dessa linha de raciocínio, eu poderia pegar lá, primeiro amor para mim também já lembra do início de tudo, Gênesis 1, quando tudo começou. Deus criou Adão e Eva, colocou no jardim, e Deus vinha na viração do dia conversar com eles. Então, relacionamento íntimo com o Pai, cara a cara. O Pai vinha no jardim e eles conversavam, como a gente está conversando aqui, intimidade, né? Então, ser apaixonado, viver o primeiro amor, estar quente é alguém que tem intimidade com o Pai, que tem prazer de conversar com o Pai, conversar com Jesus, como a gente está conversando aqui. Eu posso conversar com Ele enquanto eu estou, aí fala de oração, né? Então, aqui, segundo ponto, oração. Não pode faltar oração, comunhão, intimidade com o Pai na vida de alguém que está quente, né? Isso a gente vai ver também no retrato da igreja primitiva, que para mim não tem texto na Bíblia que retrata o primeiro amor, ou o retrato de pessoas quentes, como está em Atos 2, que fala da igreja do primeiro amor, na igreja do início de tudo, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, que acabei de falar, doutrina dos apóstolos, palavra, né? Na comunhão, relacionamento, comunhão, não pode faltar na vida de alguém que está quente. No partir do pão e nas orações.
Acabei de falar, oração. Não pode faltar oração na vida de alguém que é quente. Em cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Aqui eu quero acrescentar uma outra coisa que não pode faltar na vida de alguém que é quente. Sinais e maravilhas está falando do quê? Obras. Não tem como ser uma pessoa quente e eu não manifesto obras. Eu não faço nada. O que Jesus disse? Pelos frutos conhecereis a árvore. Já ministrou ali, frutificando, igreja de Colossos. Então, se eu estou quente, eu tenho que apresentar obras. Se eu não apresento nenhuma obra, alguma coisa está errada. Porque alguém que é quente, alguém que está vivendo o primeiro amor, sinais e maravilhas. Eles viviam fazendo sinais e maravilhas, porque era uma igreja apaixonada. Eles tinham tudo em comum, partiam pão, viviam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, tinham temor. Eles chegavam ao ponto de vender as suas propriedades e repartir com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseveravam unânimes todos os dias no templo e nas casas. Templo e nas casas. Uma pessoa que está quente, ela tem que ter o prazer de estar no templo e nas casas. Eu venho no culto e eu também venho na reunião, nas pequenas reuniões. Por quê? Porque eu estou quente, eu estou apaixonado. O que uma pessoa que é quente, imagina aí uma brasa pegando fogo. Essa brasa, ela tem que ser alimentada. Quando o fogo do carvão, do churrasco está apagando, o que eu faço? Bota mais carvão, bota mais lenha, bota mais carvão, bota mais lenha. Tem uma passagem no Antigo Testamento que diz que a brasa, o fogo arderá continuamente no altar. Mas para o fogo arder continuamente no altar, tem que botar lenha o tempo todo. Lenha. Se eu não participo de pequenos grupos, não venho na casa de Deus, por mais que eu me alimente em casa, a tendência é que vai faltar lenha em algum momento. E aí, faltando lenha, o fogo se apaga. Ou seja, aí eu vou esfriar, porque faltou lenha. Agora, estou na comunhão dos irmãos, venho no culto, estou lendo a Bíblia em casa, estou orando em casa. Tudo isso é botar gasolina no fogo. Aí o fogo não apaga, porque eu estou fazendo, eu estou me comportando como uma igreja primitiva. Eu falei que era 4 coisas, já falei mais de 4 coisas, mas para encerrar, uma pessoa que está cheia de fogo, que é quente, ela precisa ter a prática da leitura bíblica, a prática da oração, a prática das obras, e aí eu queria colocar uma 4ª coisa aqui, que é o zelo pela família. A Bíblia diz que quem não cuida dos seus, negou a fé, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então, não adianta eu ter obras, não adianta eu ler a Bíblia toda, não adianta eu orar que nem aquele cara que ora de manhã, de tarde, de noite, é o cara da oração, mas a minha família, a minha casa, está tudo de cabeça para baixo. Então, se eu quero ser quente de verdade, eu preciso cuidar. Uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, meditação na palavra. Obras, mas também não pode faltar o meu cuidado com a minha esposa, com a minha família, com a minha casa. Porque é o cuidado da minha casa que vai me dar toda a base, toda a estrutura para poder fazer tudo o demais que Deus espera que eu possa fazer. Amém? Já falei demais. Era só um resuminho assim, porque esse é um texto que é um tema que dá para acrescentar muita coisa, né? Mas só algumas coisinhas básicas assim que não pode faltar. Cleverson. Vou declarar. Valmir, compartilhar algo. O pastor falou no carvão, né? Se a gente separar uma brasa daquele monte, né? Deixar ela aí, ela vai apagar, né? Assim é quando a gente está desviado, né? Não quer mais ir para a igreja, acha que só fazendo em casa tá bom, mas a gente vai se esfriando, vai se apagando, como uma brasa. Tu estás falando aí, isso aqui que vem no meu coração, aquele texto do Eclesiastes que diz assim, melhor ser 2 do que 1, né?
Porque se um se esfriar, o outro esquenta, se um cair, o outro levanta, né? Então, se um tem um salário e o outro não tem, um complementa o outro, né? E esse texto, durante muito tempo eu achei que era só para casamento, mas não, ele é para dois amigos, ele está falando de comunhão, é melhor ser dois. Então, se dois é melhor do que um, agora imagina 3, 4, 5, 6, 7, uma igreja com 20, 30, né? Quanto mais, a Bíblia diz que é aquele que se isola e surge-se contra a sabedoria. Então tem que estar no meio do fogo. Vamos somar o Hebreus 10, 24, 25? Manda bala aí. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes porque o dia se aproxima. Então, olha só. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Estamos nos estimulando ao amor e às boas obras, e nos chamando a atenção, e para quê? Para que nós possamos nos congregar, não deixar apagar o fogo. Hebreus 10, 24 e 25. E para que possamos nos reunir, nos edificar e cada vez estimular mais, ainda mais, com a urgência e com a iminência de que o dia se aproxima. Que acabamos de ler a igreja de Laodiceia. Se o dia se aproximava há 2000 anos atrás, então quer dizer que agora está bem mais perto, né? Imagina agora. E os sinais estão aí, né? Os sinais estão aí, né? Todos os sinais apontam um texto que, para quem gosta de escatologia e falar sobre a volta de Jesus, né? Lucas 21, 29, né? Jesus lhes disse essa parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando vedes que as suas folhas começam a brotar, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes estas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade, vos digo que não passará esta geração, sem que tudo isso aconteça. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, muitos teólogos creem, né, que quando Jesus está falando olhai para a figueira é a representatividade do povo de Israel, né? E aqui diz: quando vedes que as suas folhas começam a brotar, sabei que está próximo o verão. E aí eles creem que essas folhas a brotar é quando Israel foi novamente constituído nação em 1948, através de um voto de um brasileiro na ONU, né? Acho que era Oswaldo de Aranha, né, se não me engano. Ali Israel foi constituído nação, e os judeus que estavam espalhados por todos os lugares, porque isso é uma promessa de Deus, né? A Bíblia diz lá em Neemias, capítulo 1, versículo 8, diz assim: lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Como o povo de Israel foi rebelde, foi infiel, Deus se espalhou entre os povos. Então eles foram espalhados por tudo que é canto. Mas quando em 1948 Israel constituiu nação, os judeus começaram a voltar. Começaram tudo a voltar para casa. E ali Israel, que era um deserto no meio do nada, voltou a florescer. E florescer até mesmo no campo físico, porque hoje Israel produz frutas, verduras e exporta até para os países circunvizinhos. O Israel, que era um deserto no meio do nada, hoje tem até a água lá para beber, né? Então ele começou a florescer. E Jesus diz assim: quando a figueira volta a florescer, é sinal que está perto do fim. E ele fala: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. O que é esta geração? Os teólogos acreditam que Jesus está falando dessa geração. Nossa, né? Oi? É a nossa, né? A geração a partir do florescimento da figueira, que pode ser diz respeito a essa geração a partir de 1948.
Biblicamente, o Salmo 91 fala que Salmo 90 ou 90, que uma geração ela dura entre 70 e 80 anos. Né? Então está no fim, né? Então, dentro dessa linha de raciocínio, se uma geração dura, perante o Salmo, né, entre 70 e 80 anos, se a gente pegar 1948 e jogar 80 anos, vai dar Está com 70 e pouco já. 2028. Nós estamos em 2022. Se fosse Então, 70 já... quem acredita nessa teoria, né, vamos colocar como uma teoria, fosse 70 já teria dado, né? Mas como a gente está aqui ainda, não teve arrebatamento ainda, então, se for considerar que poderia ser 2028, olha só como está perto. É perto demais, né? Desde Jesus, né? Do nascimento dele até agora, dá 28 gerações. Então, 70. Né? Se contar cada geração 70, então vai dar mais ou menos 2030, 2028. Né? Está falando que das 70 semanas de Daniel? Não. Não. Desculpa. E quantas gerações já passou, né? De lá sim. Até agora. Se for ver, né? Sim. Começa do ano 0. Sim. 70, né? Depois de Cristo deu uma. E assim foi, né? 140, 210, 280. Até hoje, mais ou menos 28 gerações já. Então está no fim mesmo. Se essa palavra aí diz que não passará essa geração, então está contando daí, como o pastor disse, de 48 para cá, né? Isso. Então está com 70 e 2022 menos 1948, vai dar aí uns 73 por aí. 28, em 28 vai dar 80 anos. Então, e há também, né, só para encerrar essa palavra e já indo para o final, né, e há teólogos também que acreditam, né, que eles acreditam que como Deus é um Deus que perante a Bíblia ele anuncia o fim desde o começo, em Isaías que tem esse texto que fala que Deus anuncia o fim desde o começo, e a Bíblia também diz que Deus não vai fazer nada na terra sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então Deus é um Deus que manda sinal. Ele não mostra tudo, né? Porque diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem aos filhos do homem. Então, ele não revela tudo, mas ele mostra muita coisa. Ele dá muita pista. Né? Por quê? Porque ele quer que as pessoas percebam que está se aproximando. E isso vai gerar temor no coração das pessoas, pelo menos deveria gerar, né? Então, dentro dessa linha de raciocínio, que Deus dá sinais, dá pistas, há teólogos que acreditam que assim como Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou, e a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, então dentro dessa linha de raciocínio, tem teólogos, escatologistas que acreditam que se um dia é igual a 1000 anos, Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. Então há teólogos que acreditam que esse 7º dia seria o milênio, porque a Bíblia diz que Cristo vai reinar com a gente aqui na Terra durante 1000 anos. Então, tira o milênio e volta 6.000 anos para trás. De Adão até Abraão, 2.000 anos. De Abraão até Jesus, mais 2.000 anos. Da morte de Jesus, não do nascimento, da morte de Jesus até 2033, Jesus morreu com 33 anos, 33 mais 2.000 anos, 2033. Aí, só que tem uma coisa, a Bíblia fala de tribulação e grande tribulação, período de 7 anos. Nós aqui acreditamos que o arrebatamento da igreja é antes da tribulação. Então pega 2033, diminui 7 anos. Quanto é que vai dar? 2025. 2025. 26. 2026? Daí está batendo com 2028. Que é até 80 anos, 70 a 80. Então, para quem acredita nessa linha de raciocínio... Essa aí da geração aí é interessante, cara. É tremendo. 28 geração,
está no Então, fim, né? dentro de todas essas linhas de raciocínio, todas elas mostram que está perto, entendeu? Então, tudo Bate- isso... Bate certinho com essa passagem aí, ó, que é dos 70 até 80 anos, né? Está aí no meio, ó. Aí vai daí 2028, 2030. Aí tem uma... Só para encerrar esse assunto de escatologia aqui, tem É teólogos... interessante isso. Interessante. Tem teólogos que são estudiosos, né, das profecias do livro de Daniel, que o livro de Daniel é um dos livros escatológicos do Antigo Testamento mais tremendo que tem, né? Fala sobre as 70 semanas de Daniel e tal. Então, tem estudiosos que provam que essas 70 semanas, ela só não bate perfeitamente com essas datas que a gente está apresentando aqui, né? 2025, 2028, 2030, nessa linha aí de proximidade, só não bate perfeitamente, exatamente assim, bingo, porque alguns judeus mudaram algumas datas significativas do calendário judaico, porque como o judeu não aceita Cristo, eles rejeitaram a Cristo, eles não querem admitir que Jesus era o Messias, então eles modificaram o calendário judaico, tanto é que nós não estamos agora se aproximando do ano 6000 do calendário judaico, nós estamos no ano 5700 e alguma coisa, e já era para estar bem pertinho dos 6000. Mas por quê? Porque houve essa modificação. Então, alguns teólogos acreditam que houve essa modificação. Eu não sei explicar agora exatamente quem que seria a pessoa da modificação, para não bater certinho com os 6000, porque se batesse aí, era bingo, né? Por quê? Porque eles não admitem que Jesus era o Messias. Se eles admitissem... Mas sinto muito para eles, porque vai ser no tempo de Deus e não no tempo deles. não tem como, não adianta. Eles vão pagar por isso, pastor? Por eles não ter crido? Aí é que está. O que eu estudei em escatologia bíblica é que qual o motivo da tribulação, da grande tribulação? O motivo é o seguinte: Deus, na sua infinita soberania, Ele reservou um tempo de ira. A tribulação é também chamada de tempo da ira. Deus reservou um período de sacudir, né, de peneira pesado, como o Jai está fazendo aí, que a gente chama um período da ira do Cordeiro, que Deus designou isso por causa do sofrimento, da própria dor do coração de Deus de ter entregado seu filho. Então, aquilo que a gente está falando lá no começo, a salvação é de graça, mas para Deus custou um alto preço, que foi o sacrifício do seu filho único. Então, como isso custou caro para Deus, doeu muito para Deus ter que sacrificar o seu único filho, então o próprio Deus estabeleceu um período de julgamento na terra, que é chamado de grande tribulação, onde o principal motivo de Deus é sacudir principalmente o judeu. Então nós cremos que aqueles 144 mil que são selados, conforme está escrito lá em Apocalipse, esses 144 mil são judeus, que vão ser salvos durante esse período da tribulação. Então, durante o período da grande tribulação, 144 mil judeus vão se converter. Por quê? Porque a coisa vai ser pancadaria, vai ser tão doído, vai ser tão doloroso, que eles vão precisar abrir o olho. Lucas 22, 25, fala que eles vão ser peneirados. Lucas 22, 25. Os 144 tem alguma coisa a ver com as 12 tribos, pastor? Não. Pastor. Os 144 tem alguma coisa a ver com as 12 tribos? Sim, é uma representatividade, né? Porque 12 vezes 12... Isso, aqueles 144 mil é uma representatividade das 12 tribos, né? Da multiplicação das 12 tribos de Israel. Tem uma coisa a ver, né? É um sinal. Então fica claro que
144 mil judeus. Não quer dizer que são apenas 144 mil. Certo, 12 mil de cada tribo. 12 então. mil de cada tribo. 12 12 mil de cada tribo. Simão, Se eu não me engano, está até detalhado ali em Apocalipse. eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Sim. Vai ser isso aí, é uma lá para eles no final dos tempos da vida de Cristo, mas também vai ser lá para tribulação. Vai ser separado o joio do trigo. O que é isso? Judeu que é judeu de verdade. Entendeu? Por isso perseverar até o fim. Perseverar até o fim dos Só outros ali. 2% lá de cristão em Israel. Né? O meu entendimento do 144 mil é a totalidade. O 12 vezes 12 é a totalidade dos que são salvos e justificados mediante as obras da lei, que no caso é a obra sacrificial, né? Porque ninguém conseguiu cumprir a lei de Moisés, o Romanos 3 é claro, né? Mas daí era antes de Cristo, eles eram apontados para onde? Gálatas 3 diz assim, que a lei servia como um aio, como um tutor, como um guia. Até onde? Até no sacrifício. Hoje, para nós, a lei leva aonde? Nós olhamos para a lei e ela diz assim, tu tens defeito. E ela leva para onde? Para a cruz de Cristo. Antes levava para o templo para sacrificar a ovelhinha. Então, esses 144 mil é aqueles que foram... os que aceitaram Cristo quando ele estava aqui. E os que creram também, porque tudo é por fé, querendo ou não, né? No sacrifício daquelas ovelhinhas que justificavam eles. Tem gente que diz que é o número exato, 144 mil, daí não sei, né? Isso aí é coisa para... são especulações, na Como verdade. foi dito, aquilo que ainda não foi revelado, pertence a Deus, né? Mas tem muita coisa. Para não ir muito adiante, essa conta de 144 contra Jeová, né? Jeová puxa muito. Testemunhas de Jeová acreditam que esses 144 mil, lá do texto de Apocalipse, diz respeito a 144 mil Salvos? salvos Só isso aí. Ah, então, desta só denominação. 144 Tem mil. quantos Jeová na terra, Pois será? é, Tem quantos testemunhos de Jeová na Provavelmente terra? Um milhão dele? Então, daí vai ficar um bocado de fora, né? Tá errada essa conta. Pode ser até que essa teoria até já modificou, talvez, né? Porque Não, eu acho que para mim é uma totalidade. ele se A diz totalidade mais de 1 do sol, milhão, de todas as tribos. então até eles não. Então, Aqui, ó, se vocês for ler, o texto eu considero até claro, né? Porque ele diz aqui, ó, Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, né? Ele vai dizer assim, ó, depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram selados, e eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí fala, da tribo de Judá, 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Asser, 12 mil. Então fica claro aqui, ó, é as tribos de Israel, 12 mil de cada um. 12 de cada um, desse não vai. Então é literal. E o reino milenar? A igreja participa ou é só o judeu? A gente desce para se encontrar com os que estão aqui na terra e a gente vai reinar com Cristo aqui na terra. A gente tem o primeiro encontro com Cristo no arrebatamento, se encontra com Ele nos ares, e depois a igreja volta para reinar com Cristo aqui. A Nova Jerusalém é antes do trono branco, então. A gente se encontra perante o tribunal de Cristo para receber o galardão, né, perante as obras, como está escrito lá em Coríntios, e depois a gente desce para reinar com Ele aqui na terra, dos 1000 anos, né, para estabelecer o reino completamente. Né? E com Jesus reinando totalmente vai ser... E aí depois, então, Satanás é solto, Jesus vence ele, e aí tem o tribunal
como é que é o juízo final, né? Está lá em Apocalipse 20, 11. O trono branco, que esse trono branco nós cremos que não tem nada, não é para cristão, isso aqui é para quem morreu sem Cristo, né? Vai haver um julgamento. O trono branco é só para os que estão na perdição. Então vem o novo céu e a nova terra, Também entendo isso. que é a nova Jerusalém. Então, mas daí é depois, então. É depois. É depois do trono branco. Depois do trono branco. Mas amém, queridos, vamos parar por aqui, porque hoje deu praticamente 1h30 aqui reunidos, né? Mas isso é tempo de avivamento, é sede e fome pela palavra. Deixar claro aqui que a gente não está querendo provar nada, né? Nós estamos apenas compartilhando conhecimentos que chegaram até nós, né? Revelações, pesquisas de teólogos, homens e mulheres de Deus, que chegou até nós e a gente botou na mesa aqui, está compartilhando. Não estamos dizendo que é isso, que é aquilo, que vai ser em 2025, ou que vai ser em 2028, ou que vai ser, não, a gente não está falando isso, mas nós cremos, é unânime entre nós, que tudo indica que estamos próximos do fim. E no mínimo, como diz a Bíblia, vigiai e orai, né? Precisamos estar mais do que nunca incendiados, apaixonados, quentes, cheios do fervor de Deus, porque se é verdade que o fim se aproxima, agora é hora de arregaçar as mangas e dar tudo, né? Dar o nosso gás, né? Deus deu uma palavra para minha esposa há muito tempo atrás, que eu acho tremenda, que é o exemplo da vela, né? A vela, para poder iluminar, ela tem que morrer. Ela tem que se desgastar até o último. E o papel da vela é se queimar para poder produzir luz. Assim deve ser a vida de um cristão incendiado. Ele tem que produzir luz, se desgastar para produzir luz. Até o fim. Amém? Amém. Pedir para o Cleverson, né? Já que ele foi o que menos falou, ele vai ficar responsável por fazer uma oração final aí, dentro de tudo que foi ministrado. Pai do céu, Senhor dos céus, obrigado, Pai Santo, por essas palavras ministradas aqui neste momento, Senhor, nesta reunião de homens, Pai. Obrigado, Deus poderoso, por estar diante de nós nesses ensinamentos, Pai. Que Deus, poder, Senhor, nos abençoe, Senhor, nossa volta para casa, Senhor, dando livramento, Pai Santo, a cada um. Pai, eu te peço, Senhor, nosso Deus, dá sabedoria, Senhor, conhecimento, Pai. É o que nós te pedimos agora, nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.